para a aula de hoje, nós vamos começar o estudo da termodinâmica. Então, a termometria, ela se preocupa com o estudo da temperatura e os fatores relacionados à temperatura. Escala de conversão, equações térmicas. Já a calorimetria já é o calor, o fluxo de calor entre um corpo e outro. Esse calor que é transferido, é doado por um e é recebido por outro. Daí o princípio fundamental da calorimetria, que diz que a somatória das quantidades de calor trocadas em um sistema termicamente isolado é igual a zero, porque o calor cedido é igual ao calor recebido, porém, com sinal trocado, somando os dois valores, você vai ter zero. Tá? E a termodinâmica, pessoal, ela trabalha com o calor também, só que agora a termodinâmica está mais preocupada com o trabalho. Ou seja, o que eu faço com esse calor? Esse calor é usado para quê? Esse calor é usado para funcionar uma máquina térmica, esse calor é usado para produzir atrito, para transferir energia, para aquecer uma água. Então, a termodinâmica ela já está preocupada com o movimento do calor e tendo por foco a realização de trabalho, as energias que são compartilhadas dentro de um sistema, seja armazenado na forma de energia interna, seja executada ou recebida na forma de trabalho. Tá? Então, é aqui na termodinâmica que a gente estuda isso. As aplicações da energia, especificamente como trabalho. Tá? Então, termo vem de temperatura, dinâmica é movimento. Então, a termodinâmica estuda o movimento de calor. Aí entra cinética, entra energia cinética, entra estudo dos gases, entra máquinas térmicas, entra ciclo de motores a combustão, ciclo de Otto e tantos outros, rendimento de máquina térmica, tudo focado, basicamente, no que fazer com a energia que um sistema possui, produz, recebe ou transfere. Tá? A termodinâmica tem essa cara. A termodinâmica ela tem 3 leis, tá? Primeira, segunda e terceira lei. Aqui no programa da disciplina de vocês tem só a primeira e a segunda lei. Então, já adianto de antemão para vocês que nós vamos ver a primeira e a segunda lei. A terceira lei ela não está na programação da grade curricular do curso de vocês. Então, primeira e segunda lei é o nosso foco. A primeira lei, basicamente, ela está relacionada com o princípio da conservação da energia aplicada à termometria ou à termologia, e a segunda lei, mais as máquinas térmicas, rendimento, calor transferido para o funcionamento de uma máquina térmica. Bom, começando aí com base em algum momento histórico, veja, já é de tempo que se tenta o aproveitamento do calor para produzir movimento. Esse movimento, especificamente, nós entendemos como trabalho, é a realização de trabalho, é uma execução prática. Tá? Nós já vimos isso, o que é trabalho, as formas de energia, eu já expliquei para vocês no outro assunto que nós estudamos, lá na mecânica. Tá? Então, isso não é estranho. Então, esses pensamentos ou esses estudos, curiosidades relacionadas ao uso do calor para produzir movimento e, portanto, realizar trabalho, não é de hoje. Você tem uma ideia? No ano 10º depois de Cristo a 70 depois de Cristo, Heron, lá de Alexandria, já propunha a ssua Eolípila para tal aproveitamento. Eu coloquei o desenho aí para você ter uma noção do que era, né? Olha lá como que era a Eolípila de Heron. Você tinha lá, para quem conhece, parece aquela torradeira de café, né?
É uma cubinha redonda, onde se fecha e vai mexendo a manivela lá para torrar o café e vai saindo o vapor de um lado. É claro que a torradeira de café não é desse jeito, mas tem um princípio muito parecido, né? É uma cubinha. E dentro você vai movendo uma pá lá dentro e vai torrando café. Então, o que acontece aí? Você tem uma fonte térmica embaixo, tá? Um canículo que está ligado a uma cuba, exatamente uma cuba. Aqui ela é oca por dentro. E, diametralmente, você tem dois canículos, né, de um lado e de outro, diametralmente, de modo que o vapor que é produzido lá dentro, ele é eliminado a partir desses canículos aí, através desses canículos. Então, se você observar, esses canículos têm posições invertidas, de tal maneira que o calor transfere energia aqui para dentro, isso expande o ar e produz gases aqui dentro, tá? Vapor aqui dentro. Esse vapor ele sai pelos orifícios. Como você observa que tem um orifício para um lado e outro para o outro, então esse vapor, quando ele exala, ele sai pelo orifício e ele está em posições opostas, isso impulsiona essa cuba, que é uma esfera, né, tem um aspecto de uma esfera, a girar, produzir esse movimento aí. Ó, tá? Então, esse foi o primeiro estudo, podemos dizer assim, os estudos mais remotos, onde se aplicou o trabalho, onde se aplicou aí o calor para gerar movimento. Tá? Depois, mais à frente, na eletricidade, na confecção de motores elétricos, né? O sistema de funcionamento do motor elétrico, eu me refiro a esses motores de máquina de lavar, motor de enceradeira, de liquidificador, esses motores que trabalham baseado em um induzido e um indutor, né? E um campo magnético ao redor, você trabalha com polos de ímã invertidos para produzir mais ou menos um efeito parecido com esse aí, para dar o giro no motor. Então, você tem aí o vapor sendo exalado e uma aplicação do calor para produzir movimento. Bom, baseado nisso, esses primeiros estudos, surgiu aí uma corrida, verdadeiramente uma corrida, a fim de utilizar o calor para produzir movimento. Foi onde houve o grande surto dos estudos da criação de máquinas térmicas. Isso aqui foi uma verdadeira revolução na segunda metade do século XVIII. Não é? Isso foi uma prévia do que viria logo em seguida, chamada Revolução Industrial, onde mudou totalmente a maneira como as pessoas se relacionavam, como se produziam bens e serviços. Não é? Começa a surgir aí a transmissão de conhecimento, você precisava de gente para fazer o serviço que você fazia, e você não conseguia, então você tinha que transmitir o conhecimento para outro, e assim houve uma expansão de conhecimento. Você vê aqui algumas aplicações, né? A máquina, a locomotiva, né? Que é o trem a vapor, e aqui uma série de dispositivos funcionando à base de vapor. Então, a máquina a vapor, ou as máquinas térmicas, fizeram aí uma grande revolução na segunda metade do século XVIII, uma corrida para isso. Isso, como a gente falou, né, mudou completamente a maneira como as pessoas trabalhavam. A produção de bens, a princípio era de que forma? Tudo braçal, personalizada. Com o advento aí das máquinas térmicas, a coisa começou a mudar. Então, o homem percebe que pode utilizar a força da água para realizar trabalhos como moagem de grãos. Eu sugiro aí uma pesquisa sobre rodas d'água, né, e moinhos d'água, para vocês terem uma ideia de como começou essa ideia, né? É algo que a gente ainda vê muito para muitos lugares aí, tá? O próprio funcionamento aí das usinas hidrelétricas, o movimento das turbinas acontece por movimento hídrico, não é? Por ação gravitacional, energia potencial gravitacional de queda d'água. Movimento de turbinas são feitas aí por água, por força hídrica. Então, daí começa-se uma grande corrida.
Com a máquina a vapor, o homem passa a controlar a fonte de energia, sendo capaz de produzir bens em larga escala. Então, você começa a ter produção na escala industrial, por conta da agilidade dos processos e a flexibilidade. Daí, trabalho aumentou, quantidade de serviço, houve, de fato, uma grande revolução aí com o advento das máquinas a vapor. E tudo isso foi possível baseado nos conhecimentos da termodinâmica. E aí é onde entra a primeira lei da termodinâmica. O que você observa? Veja esse recipiente. Olha, você oferece calor para esse recipiente, o que acontece? O gás que está aí dentro, né, basicamente é o gás da atmosfera, né, o ar, que é composto aí por oxigênio, nitrogênio e uma CO2, uma série de gases. Então, quando eu aqueço, o que acontece? Esse gás expande e o volume, obviamente, aí dentro é aumentado. Porque quando eu estudo um gás, pessoal, o gás nada mais é do que uma substância que não possui forma e nem volume específico. Então, o gás ele ocupa um volume do recipiente pelo qual ele é colocado, no qual ele é colocado. Então, esse desenho mostra que, oferecendo calor, esse gás expande, porque as partículas entram em estado de agitação, adquirem energia cinética, a gente já estudou isso, tá? Nos mecanismos de transmissão de calor, e esse gás ele expande, o volume aumenta. O que você observou? Observou que, ao ser aquecido, o gás expande, como você viu, empurrando o êmbolo, que é essa tampinha, para cima. O que a gente observa? Que o calor fornecido ao gás aqui dentro produz um trabalho. Qual é o trabalho? É a energia despendida para movimentar esse êmbolo para cima. Então, houve uma execução, uma realização de trabalho para mover o êmbolo. E, obviamente, isso acontece mediante o aumento da temperatura do gás. Então, tem duas coisas acontecendo aí. A temperatura do gás aumentou, a energia foi transferida da chama para o gás, e o gás utilizou essa energia para realizar trabalho. O que eu tenho aí, pessoal? Um princípio importantíssimo, que é o princípio da conservação da energia. Por que eu digo que é uma conservação de energia? Porque a energia, na forma de calor, ela foi transformada em outros tipos de energia. Então, o calor aqui da chama foi transformado em energia cinética, que fez com que essas partículas do gás aqui dentro aumentassem seu estado de agitação, logo aumentou a sua temperatura, tá? Com esse aumento de temperatura, gerou calor do tipo calor sensível, e esse calor, por sua vez, foi convertido em trabalho. Trabalho para quê? Para movimentar o êmbolo, movimentar a tampa. Tá? Então, nós temos aqui claramente o princípio da conservação da energia aplicada à termodinâmica. E é exatamente isso que significa a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei, na verdade, ela é uma aplicação da conservação de energia. O calor fornecido ou retirado de um sistema resulta na realização de trabalho e na variação de energia interna do sistema. Então, aqui a gente percebe três elementos importantes aí para a primeira lei da termodinâmica. Que é o calor recebido ou cedido, tá? Tal, que é essa letra que parece um T, é uma letra grega chamada tal. Esse tal significa trabalho realizado ou recebido, nesse caso aqui é realizado, e a variação da energia interna, que é ΔU. O que a gente percebe? Que o calor recebido aqui pela fonte térmica, que no caso é a chama, parte dele vai ser armazenado na forma de energia interna, porque entra no estado de agitação térmica das partículas, aumenta a temperatura, aumenta a cinética das partículas, e parte
vai ser utilizado para realizar trabalho. De tal maneira que a equação que define a primeira lei da termodinâmica é dada por essa forma. Q, que é o calor recebido ou retirado, é igual a tal, que é o trabalho realizado ou recebido, mais a variação de energia interna. Então, Q é igual a trabalho mais ΔU. Essa é a fórmula principal, pessoal, da primeira lei da termodinâmica, Q é igual a trabalho mais variação de energia interna. Bom, então, a gente viu que a primeira lei é uma aplicação da conservação da energia na termodinâmica. Tá? Um gás, pessoal, ele pode realizar trabalho ou ele pode receber trabalho. Por que eu preciso saber disso, pessoal? É porque quando ele realiza trabalho, o trabalho é positivo, maior que zero. Tá? Quando ele recebe trabalho, o trabalho é negativo. Qual a importância disso? Bom, é muita importância. Porque se você aplica um trabalho, sei lá, 400 joules, ele é negativo, você usa ele positivo, sua conta vai dar toda errada. E o contrário também é verdadeiro. Tá? Então, quando o trabalho é positivo, veja aí, ó, quando o gás expande, tá? Você viu aí, ó, o gás, ele expande. Quando o gás expande, ó, o volume aumenta. Então, eu digo que o gás está realizando trabalho sobre o meio externo. Ok? Neste caso, eu tenho um trabalho positivo, trabalho maior que zero, tá? Porque a força do gás é que desloca o êmbolo, é a força aplicada pelo gás que desloca o êmbolo na subida. Vou te mostrar de novo, ó. Vai lá. Então, isso significa que o gás está realizando trabalho. Outra característica para saber se o gás está realizando trabalho é que o gás expande. O que significa que o gás expande, professor? Significa que o volume aumenta, tá? E o trabalho, pessoal, ele está intimamente relacionado com o volume. Se o volume não variar, não tem trabalho nem realizado e nem recebido. O trabalho é zero. Você vai ver aí que isso é importante para nós interpretar uma série de coisas aí na termodinâmica. Ok? Agora, e o contrário? E se o trabalho é negativo, o trabalho é menor que zero? Como é que é isso? Bom, aí é o contrário. Ao invés do gás exercer trabalho sobre o meio externo, é o meio externo que realiza trabalho sobre o gás. Olha aí. Seria como você aplicasse uma força nesse êmbolo e forçasse o gás a diminuir o seu volume. Então, aí eu tenho o quê? Uma compressão, no segundo caso. No primeiro caso, eu tenho uma expansão. Gás expande significa que o volume aumenta, trabalho positivo. O gás é comprimido, há uma compressão, o volume diminui, o trabalho é negativo. Então, você vê que o trabalho ele anda muito aliado ao volume. Melhor dizendo, a variação de volume, alteração de volume. Observe que, no primeiro caso, o gás aplica uma força sobre o êmbolo e empurra o êmbolo para cima. No segundo caso, existe uma força externa que é aplicada sobre esse êmbolo aí para fazer o volume diminuir. Um exemplo bem conhecido, pessoal, é a seringa hipodérmica, aquelas seringas que a gente usa aí para injeção. Se você puxar o êmbolo, que é aquela partezinha que fica interna da seringa, que tem uma borrachinha na ponta, você puxa aquele êmbolo, leva ele até o zero, tá? E aí você tapa a extremidade da seringa e aperta o êmbolo. Bom, você vai perceber que vai chegando um momento que vai ficando difícil você comprimir o ar lá dentro, porque o gás está sendo comprimido, está reduzindo o volume.
O seu dedo, que está aplicando uma força externa, está aplicando trabalho sobre o gás, certo? Então, neste caso, o trabalho é negativo, existe uma força externa e o volume está diminuindo. Agora, com a ponta da seringa tapada ainda, quando você conseguiu comprimir o máximo o êmbolo, se você soltar o êmbolo, o que vai acontecer? O êmbolo vai voltar. Ele vai voltar automaticamente, volta para trás. Por quê? Porque o gás lá dentro estava comprimido e ele vai expandir. Então, ele vai aplicar uma força sobre o êmbolo e vai fazer o volume aumentar. Então, no segundo caso, eu tenho um trabalho positivo. No primeiro caso, quando eu apertei com o dedo, eu tenho um trabalho negativo. Tá? Eu posso dizer que, no primeiro caso, está havendo um trabalho sobre o gás. No segundo caso, existe um trabalho realizado pelo gás. Então, guarde isso. Se o volume aumenta, trabalho positivo. Se o volume diminui, trabalho negativo. E aí, pessoal, nós falamos que, lá da primeira lei da termodinâmica, que calor é igual a trabalho mais variação de energia interna. O que vem a ser energia interna? Ó, a energia interna ela está relacionada com a temperatura. Tá? Isso quer dizer o quê? Quanto maior for a temperatura, maior será a energia interna. A energia interna, pessoal, ela está relacionada com a cinética das moléculas do gás. Traduzindo para o português, a energia interna está relacionada com a velocidade das moléculas. Isso implica o quê? A gente já estudou isso. Se a temperatura aumenta, a velocidade das moléculas aumentam. Logo, a energia interna também aumenta. Se a temperatura diminui, a velocidade das partículas diminui. Logo, a energia interna também diminui. Professor, então, nesse raciocínio, se a temperatura não aumentar e nem diminuir, ficar igual, o que vai acontecer? Eu não tenho energia interna. Variação de energia interna. Variação. Tá? Então, está relacionado com isso. E a variação da energia interna é dada por ΔU, está lá na equação da termodinâmica. Observem o desenho. Eu tenho aqui um calorímetro, que é um recipiente fechado. Tá? Aqui dentro tem um termômetro e aqui dentro eu tenho um gás. Esse termômetro registra a temperatura na escala absoluta. É importante frisar isso, pessoal. Na termodinâmica, a gente só usa a temperatura em Kelvin, escala absoluta. Então, observe, se eu oferecer calor para esse sistema, olha lá a temperatura aumentando. A temperatura aumentou, tá? Ó, temperatura aumenta. Por que ela aumenta? Bom, porque o gás expande, porque o estado de agitação térmica das partículas também aumenta, logo a temperatura aumenta. E isso automaticamente influi no armazenamento de energia interna. Essa energia interna, pessoal, eu posso calcular por U, que é a energia interna, 3 meios de nRT, ou seja, a energia interna. Só um minutinho. Então, pessoal, U igual a 3 meios de nRT, que seria a forma para calcular a energia interna. Logo, se eu tiver que calcular a variação da energia interna, o ΔU, o que vai mudar na fórmula? O T, ao invés de ser T, vai ser ΔT. Lembrando que esse T aqui representa a temperatura, né, nessa escala que a gente está usando, que normalmente eu uso θ aqui, né? Acabei deixando aqui o T, né? Não gosto de usar T. Eu uso θ. Mas a maioria das literaturas utilizam o T aqui, eu deixo do jeito que está. Então, olha, U é a energia interna e ΔU é a variação de energia interna. Veja que a forma é a mesma. O que muda é que aqui, como aqui trata de variação, óbvio, tem que também variação de temperatura. Essa é a energia interna de um sistema. Bom, o que é o N? O N é o número de mol do gás
tá? Quantidade de mol. Aqui você vai lembrar lá do número de Avogadro, né? Que um mol de substância, um mol de molécula, um mol de íons, um mol de substância equivale a 6,02, 10 a 23 átomos, íons, moléculas, seja qual for, que é um número de Avogadro. A gente vê lá na química geral. R é a constante universal dos gases perfeitos. Aparece com várias unidades, pessoal. Quando está no sistema internacional, que é Joule por mol Kelvin, Joule, sistema internacional, tá? 8,31 Joule mol Kelvin. É muito comum você ver também em atmosfera, que seria 0,082. É um valor muito utilizado aí também, principalmente lá na equação universal dos gases, equação geral. E T aí representa a temperatura do gás na escala absoluta. Quando a gente fala escala absoluta, significa que a temperatura deve estar em Kelvin. Não pode ser Celsius, tem que ser Kelvin. Sistema Internacional de Unidades. Ok? Então, está aí a equação da energia interna, bem como a variação da energia interna. Bom, tudo que a gente estuda, pessoal, que envolve gás, né, basicamente na termodinâmica a gente estuda muito gases, e a gente parte sempre do pressuposto que o gás é ideal. O que vem a ser um gás ideal? Bom, o gás ideal é aquele que não é real, pessoal, porque ideal não existe. É verdade, o gás ideal na prática ele não existe. Mas a gente faz algumas projeções, existem alguns mecanismos que fazem com que esses gases se aproximam bastante da condução de um gás ideal. Características para que um gás seja ideal. Primeira, deve possuir baixa densidade. Normalmente os gases possuem densidade baixa. Tá? Segundo, deve se encontrar em cima da temperatura crítica. O que é a temperatura crítica, pessoal? É uma temperatura acima da qual as moléculas estariam dissociadas uma da outra. 3, ter moléculas que se movem desordenadamente distantes uma da outra, ou seja, não tem um movimento ordenado, tá? É uma desordem, e isso é tranquilo de se obter, né? Possuir moléculas que colidem eventualmente umas com as outras e com as paredes do recipiente, sendo essa colisão perfeitamente elástica. Ou seja, a energia é totalmente devolvida de volta para essas moléculas. Então, para esse tipo de modelo, essas características são necessárias para que se tenha um gás ideal. Você vai ver que boa parte dos exercícios, muitas vezes, vão usar esse termo. Um gás ideal é confinado em um recipiente, papapá, porque aí você pode aplicar uma série de conceitos, uma vez que esse gás se enquadra na condição de gás ideal. Então, são algumas características aí que podem conferir a esse gás a condição de gás ideal. E daí, pessoal, a gente vem para as leis das transformações gasosas, não é? Que é o gás saindo de um estado para o outro. Não é um estado físico, né? Gás não vai deixar de ser gás aí no nosso estudo, mas são transformações gasosas. Essas transformações levam em conta grandezas como pressão, volume e temperatura. Os principais cientistas, quando começaram a estudar os gases, eles observaram que essas variáveis são variáveis de estado, chamada de variáveis de estado, que é temperatura, volume e pressão. Dentre os estudiosos desse aspecto, um deles é Jacques Alexandre César Charles. Você conhece aí por lei de Charles, tá? Charles começou a estudar e ele fez os seus estudos, alguns simulados, simulou alguns experimentos, de forma experimental, pessoal, mantendo a pressão do gás constante. Observa o desenho aí, ó. Pelo desenho você vai ver. Ele
fixou a pressão aqui no caso está em 1,5, você vê que o reloginho não muda, está constante, tá? E aqui ele injeta uma massa de ar aqui dentro, conhecida, tá? Tem uma manivela aqui que ele empurra, joga o gás aqui dentro, tá? E com uma fonte térmica, ele aquece esse gás. Observe aí que quando aquece, o gás expande, ó, tá? O gás expande, existem uns pesos em cima aqui do êmbolo, ele expande, aumenta de volume. E o estado de agitação térmica dessas partículas aumenta. Elas começam a colidir uma com a outra, a velocidade delas aumenta, tá? Aqui eu estou aplicando, aumentando a temperatura, então tem variação de energia interna aqui dentro, existe um calor recebido. Logo haverá trabalho. Qual o trabalho? De movimentar o êmbolo, é uma força aplicada pelo gás aí para mover o êmbolo para cima. Se você observar, a temperatura está variando, bem como o volume está variando. O que Charles observou? Que volume e temperatura variavam sempre na mesma proporção. Olha o gráfico aí, ó, está uma reta. Ó, à medida que vai aumentando, a reta cresce. Ó, mostrando que volume e temperatura eles estão variando na mesma proporção. Então, o que Charles formulou? Ele formulou a sua lei de Charles, observando o seguinte, que quando eu tenho pressão constante, a pressão aqui não está mudando, pressão constante, volume é proporcional à temperatura. Daí ele cria a primeira equação que recebe o nome de lei de Charles. Tá? Ele observou que a variação de volume era diretamente proporcional à variação da temperatura. Ok? Assim, a razão entre volume e temperatura é constante. Então, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, que é igual a V3 sobre T3, que é igual a Vn sobre Tn. Vai embora. Essa razão, V dividido por T, permanece sempre a mesma coisa. Por isso que você vê o gráfico aqui, uma reta crescendo. Porque se eu dividir V por T, ele continua o mesmo em qualquer lugar. Tá? A esse tipo de transformação, pessoal, que ocorre sobre pressão constante, Charles chamou de transformação isobárica. Iso vem de igual. Bárica vem de bária. Bária é uma unidade de pressão. Então, isobárica significa uma transformação gasosa sob pressão constante. E toda vez que a pressão for constante, eu tiver um caso de transformação isobárica, esta equação vale. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Tá? Então, se eu pegar o volume inicial e dividir pela temperatura inicial, tem que ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. Porque V sobre T é uma constante. Então, esse foi o estudo de Charles. Jacques Alexandre César Charles, físico aí que fez os primeiros estudos relacionados a isso. A partir daí, pessoal, um monte de gente começa a estudar, né? O outro foi Gay-Lussac. Gay-Lussac, Joseph Louis Gay-Lussac, é um francês, e esse francês falou assim, uai, Charles manteve ali a pressão constante. E ele verificou que a velocidade, o volume dividido pela temperatura continuava a mesma coisa. E se eu, ao invés da pressão, eu mantivesse o volume constante? Aí ele fez um experimento. Observa o desenho aí, ó. Você tem um recipiente fechado, tá? Você tem aqui um medidor de pressão, você tem um manômetro aí, tá? Que mede a pressão aqui dentro. Ó, o ponteirinho vai aumentando aqui, ó, vai variando o ponteirinho à medida que vai aquecendo. Ele confinou um gás aqui dentro e botou uma fonte térmica a aquecer o gás. O que ele observou? Que à medida que a temperatura ia aumentando, a pressão aqui também ia aumentando. Ó o ponteirinho subindo. Aqueceu o gás, a agitação aumenta, variação de energia interna aumenta, tá? Porém, pessoal, como o recipiente é fechado,
não tem uma tampinha aqui para subir ou descer, o que acontece? O volume aqui dentro é constante. O volume não muda. O volume permanece o mesmo. Charles manteve a pressão constante. Agora, Gay-Lussac repete o experimento de forma parecida, entretanto, mantendo o volume constante. O que acontece? Ele tira uma conclusão. Ó, se mantivermos o volume constante e variar a temperatura e pressão do gás, teremos uma transformação que ele chama de isocórica ou isovolumétrica, tá? Ou isométrica. Também esses três termos significam a mesma coisa. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Você vai lembrar que iso é igual. Volumétrica, volume igual. Então, eu acho que a forma mais tranquila de memorizar isso aqui é a isovolumétrica. Então, o volume é constante. E o que ele observou? Bom, se o volume é constante, então, se eu dividir a pressão pela temperatura, também vai ser constante. Aí ele falou, opa, parecido com o que Charles achou. Charles achou que a variação do volume é diretamente proporcional à variação da temperatura, quando a transformação é isobárica, quando a pressão é constante. Aí agora Gay-Lussac observou o seguinte, que a variação da pressão agora é que é diretamente à temperatura, diretamente proporcional à temperatura, a variação de temperatura. E aí ele entende que se pegar a pressão 1 dividir pela temperatura 1, vai ser igual à pressão 2 dividido pela temperatura 2. Tá? Ele chega nesta equação aí de Gay-Lussac, utilizada aí para transformação isométrica. P1 sobre T1 igual a P2 sobre P2, que é igual a P3 sobre P3, que é igual a Pn sobre Pn. Vai embora. E aí, pessoal, pegando essa transformação isovolumétrica e trazendo para a primeira lei da termodinâmica, nós temos um dado importante. Tá? Ó, isovolumétrica significa que o volume não muda. Tá? Bom, a gente viu lá atrás que, dentre essas grandezas aqui, ó, calor recebido ou cedido, trabalho realizado ou recebido e variação de energia interna. O trabalho, para existir, tem que haver variação de volume. O volume tem que mudar. Ou o gás vai expandir e eu tenho um trabalho positivo, ou o gás vai comprimir, eu tenho um trabalho negativo. E agora, nesse caso, pessoal, que o volume não muda, porque é isovolumétrica. O trabalho depende da mudança no volume. Então, se não tem mudança no volume, o que acontece com o trabalho? O trabalho, pessoal, é zero. O gás nem realiza trabalho e nem recebe trabalho. Neste caso, o calor recebido ou cedido é igual à própria variação de energia interna. Importantíssimo isso daí. Você tem que guardar isso daí no cantinho do coração. Observa, ó, calor recebido, eu tenho um ΔU positivo. Então, naquele desenho antes lá que você tem uma chama, né, dando calor lá para o recipiente. Então, está recebendo calor do meio externo. O que vai acontecer aí? O gás deveria expandir, certo? Só que o gás não vai expandir porque não tem uma tampinha para mexer aqui, pessoal. O sistema é fechado. O que vai acontecer? A temperatura vai aumentar, certo? Se essa temperatura aumenta, a energia interna lá dentro também aumenta. Eu tenho um ΔU maior que zero. Logo, o calor recebido aqui é igual ao ΔU, que é positivo. Agora, se acontecer o contrário, ao invés de eu aquecer, se eu resfriasse, eu tirasse calor, o que ia acontecer?
Processo contrário. Olha, a temperatura cai, certo? Ó, o termômetrozinho caindo. O sistema vai ceder calor para o meio externo, temperatura cai, eu tenho uma variação de energia interna negativa, porque a temperatura diminuiu, tá? O volume continua constante, porque não tem como o gás expandir, não tem espaço para ele mover. Ok? Neste caso, o ΔU é negativo. Então, o calor aqui seria negativo, porque ele é igual ao ΔU. Então, sei lá, se aqui fosse 400 joules, por exemplo, eu teria menos 400 joules. Logo, o calor seria cedido, no caso aí, seria menos 400 calorias. Tá? Então, calor cedido e calor recebido vai influenciar no sinal dessas grandezas físicas aí, como trabalho e variação de energia interna. Bom, então, essa aí, pessoal, é a aplicação da lei, vou voltar aqui para você guardando, ó, da lei de Gay-Lussac. A aplicação dela aí na termodinâmica, na primeira lei da termodinâmica, tá? Lei de Gay-Lussac. E aí, pessoal, outro cientista, Robert Bowley e Edmund Mariotti, que é o que a gente chama de lei de Boyle-Mariotti, também começaram a estudar. Olha, um fixou a pressão, outro fixou o volume, e eu vou fixar um também. O que sobrou para ele? Sobrou a temperatura para fixar, né? E ele fez um experimento da seguinte maneira. Pegou um tubo em forma de U, como você está vendo aqui, tá? Ele preencheu esse tubo com mercúrio e deixou um vácuo aqui dentro, não tem gás. Colocou um gás aqui dentro, aprisionou esse gás com mercúrio. O mercúrio comprimiu esse gás lá dentro. O desnível aqui entre o nível do mercúrio e o nível do gás e o nível do mercúrio é H. Nós estudamos isso aí, né, mais atrás, alguns princípios relacionados a essas pressões aí, né, que seria a pressão não, energia potencial, né? Energia potencial, que era MGH, que era uma forma de energia. Então, ele aprisionou isso daí e ele tirou algumas conclusões. Olha lá, o espaço vazio é do gás, ele tirou algumas conclusões. Ó, a coluna de mercúrio do lado direito indicava a pressão exercida sobre o gás após uma variação de pressão. Bom, ele aguardava o equilíbrio térmico do gás com o ambiente e, em seguida, efetuava a medida do volume de gás aprisionado. Então, ele avaliava o que acontecia com esse volume à medida que o equilíbrio era atingido. Alguns anos depois, o francês Mariotti descobriu a mesma relação. O que ele observou? Se admitirmos que a temperatura do gás não se altera, será possível analisar a correspondência entre pressão e volume do gás. Pelo fato da temperatura ser constante, nesse caso, ele manteve a temperatura constante, a transformação é chamada de isotérmica. Iso de igual, térmica de temperatura. Como é que ficou a equação de acordo com Boyle-Mariotti? Olha, eles pegaram um gráfico depois e foram observar para traçar o que a gente chama de isoterma. A isoterma é essa curvinha aqui, ó, de um gráfico, pressão versus volume. O que ele observou? Se ele mantivesse a temperatura constante em um determinado momento, o produto da pressão vezes o volume era o mesmo em todos os casos. Como assim, professor? Ó, aqui nesse ponto, a pressão é 152 centímetros de mercúrio. Neste mesmo ponto, se eu trouxer para cá para baixo, ó, o volume do gás é 15. Se eu pegar aqui, ó, a outra pressão de 114, nesse ponto, eu tenho que o volume é 20. Se eu fizer o mesmo raciocínio com 76, eu tenho aqui que o volume é 30. O que ele observou? Se pegar a pressão e multiplicar pelo volume, tudo dá
2.280. Você pode fazer a conta aí. 76 vezes 30 dá 2.280. 114 vezes 20 dá 2.280. 152 vezes 15 dá 2.280. O que ele observou? Que se manter a temperatura constante, pressão vezes volume também fica constante. PV. Pressão vezes volume permanece constante. Graficamente, tem essa cara. Eu coloquei uma animação aqui para você ver. Ó, olha como é que seria aqui o gráfico. Ó, agora aqui a temperatura está mudando, a pressão está mudando. A temperatura está fixa. Quem está mudando? Pressão e volume. Quando a pressão e o volume estão variando, ó, olha só, eles são inversamente proporcionais. Ó, a curvinha. Essa curva é chamada de isoterma. Tá? Nessa curva, eu tenho aí a temperatura constante. Tá certo? A temperatura nessa curva ela é a mesma em qualquer ponto. Então, no gráfico PV, se eu tiver essa curva, a temperatura é constante. Bom, algumas coisas importantes. Boole observou que o produto da pressão pelo volume, como a gente já falou aqui, é constante. Nós completamos aqui a tabela. Neste caso, se eu pegar gás no estado 1, pressão 1 vezes volume 1, tem que ser igual a pressão 2 vezes volume 2, tem que ser igual a pressão 3 vezes volume 3, tem que ser igual a PN vezes VN, e vai para o infinito. Por quê? Porque pressão vezes volume é constante, não altera. Tá? Essa curvinha é chamada de isoterma. Alguns chamam de isoterma de Andrews. Então, está aí a transformação gasosa proposta aí por Boyle-Mariotti. Boyle-Mariotti. Bom, e a transformação isotérmica, no caso, que a gente acabou de ver, qual é a aplicação dela com a primeira lei da termodinâmica? Tá? O que eu tenho de característica? Eu tenho que a temperatura é constante. Bom, o trabalho depende do volume. Se não há mudança de volume, o trabalho é zero. E quando a temperatura não muda, professor? O que acontece? Bom, quem é responsável pela temperatura é o ΔU. É o ΔU que registra as variações de temperatura. Isso quer dizer o quê? Se a temperatura é constante, ΔU é zero. Se ΔU é zero, o que é igual ao trabalho? E eu vi lá pela lei de Boyle-Mariotti que PV1 é igual a PV2, que é igual a PV, que é igual a constante. Ok? Bom, neste caso, então, ΔU é zero, vai embora, porque a temperatura não muda. ΔU é zero e o calor é igual ao próprio trabalho. O que significa isso? O calor recebido é transformado em trabalho. Trabalho. Se você olhar o desenho, ó, o que eu tenho nesse caso? Eu tenho ó, calor recebido, trabalho positivo. Por que eu tenho trabalho? Porque o volume aumenta. Então, calor recebido tem expansão. Trabalho é positivo. Logo, o calor Q também vai ser positivo. E o contrário, pessoal. Se eu comprimir o gás, trabalho é negativo e eu tenho calor cedido do gás para o sistema. Tá? Então, eu tenho aí, pessoal, aplicação da transformação isotérmica na primeira lei da termodinâmica. Calor recebido, calor cedido, muda o sinal da temperatura. E outra transformação, pessoal, é a chamada de transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? Bom, quando eu tenho uma transformação adiabática, significa que não há troca de calor. Neste caso, quem é zero aqui ó, é o Q. Esse Q é nulo. Eu não tenho trocas de calor no sistema.
o calor fica confinado aqui dentro do sistema. Ele vai ser trocado entre a variação de energia interna e o trabalho realizado ou recebido. Neste caso, o Q é zero. Se o Q é zero, eu vou isolar o tal, que é o trabalho, ΔU passa para lá, menos. Então, trabalho é igual a menos variação da energia interna. Transformação adiabática, não há mudança de troca de calor. Okay? Então, quando o trabalho é positivo, realizado pelo gás, observamos diminuição da temperatura. Quando o trabalho é negativo, realizado pelo gás, observamos um aumento da temperatura. Está aí, temperatura, trabalho positivo, gás expande. Trabalho negativo, o gás é comprimido. A mesma ideia que a gente fez lá atrás. Então, você precisa guardar isso. Transformação isotérmica, temperatura constante. Quem depende da temperatura? Quem depende da temperatura é a variação de energia interna, a ΔU. Quem depende do volume? É o trabalho. Então, se houver variação de volume e variação de temperatura, então eu tenho trabalho existindo e eu tenho variação de energia interna também existindo. Caso seja nulo, também serão nulos o trabalho e a variação de energia interna. A curiosidade aí, já deve ter passado por isso, quando você pega uma bombinha aí para encher bola, né, encher pneu de bicicleta, você já observou? Que você segura ali nesse tubo da bombinha e vai injetando o ar aqui dentro, esse tubo aqui ele aquece, ele esquenta. Por que ele esquenta? Bom, ele esquenta basicamente por dois motivos. Né? Um é o atrito do êmbolo, né, atritando a parede da bomba, mas outro fator que poucos param para refletir é em relação aí em relação aí à questão da termodinâmica, né? Que neste caso, se você aperta o êmbolozinho aí da bombinha, você está diminuindo o volume lá dentro, então você está comprimindo o ar lá dentro. Essa compressão do ar num biquinho muito fino faz com que esse ar saia com uma pressão maior do que está sendo lá dentro. Por isso que ele sai aí e vai encher a bola. Aquece, por dois motivos. Um deles é pelo atrito, mas o mais importante aqui está relacionado à compressão do gás, que faz com que a temperatura aumenta. Então, ó, ao encher a bola fazendo movimentos rápidos na bomba, notamos o aquecimento da mesma. Isso acontece porque o ar, uma vez comprimido rapidamente, eleva a sua temperatura. Como o processo é rápido, não há tempo para trocar calor com o meio externo. Então, neste caso, eu tenho uma compressão, que é o volume diminuído, adiabática, porque não há troca de calor com o meio externo. O processo é bem rápido. Outro exemplo que é o contrário, você já deve ter visto isso aí também, são os aerosóis, né? Aerossóis. Onde você tem aí um desodorante, você tem um Baygon, você tem um perfume. Quando você aperta o êmbolo, pessoal, que o líquido lá dentro sai na forma de gás, você sente que a garrafinha, né, o frasquinho, ele esfria. É exatamente o contrário do que nós acabamos de dizer. Tá? Então, isso favorece aí a perda, né, de substâncias de dentro do recipiente, aí no caso do frasco. Né? Então, é o contrário. Então, outro exemplo contrário anterior, mas que ilustra o mesmo tipo de transformação, é o aerossol. Ao mantê-lo pressionado por algum tempo, notamos resfriamento da lata. A expansão do gás produz uma diminuição de sua temperatura. Então, são dois fatores opostos. No caso da bomba, eu tenho uma compressão adiabática. A compressão faz a temperatura aumentar. No segundo caso, eu tenho uma expansão adiabática. A expansão faz a temperatura diminuir. Então, dois aspectos aí importantes do dia a dia. Tá? Em resumo,
nós temos, ó, transformação isotérmica. Iso igual térmica temperatura, calor é igual a trabalho. Transformação isovolumétrica. Iso igual volumétrica volume, calor é igual a ΔU. O trabalho foi embora porque o trabalho é zero. Tá? E transformação adiabática, neste caso é o Q que é zero, neste caso o trabalho é igual a menos ΔU. Das transformações ainda, isotérmica, isovolumétrica, isobárica e a lei geral dos gases. Quando a transformação é isotérmica, de acordo com a lei que nós vimos, PV é constante, então PV1 é igual a PV2. Se a transformação for isocórica, isométrica ou isovolumétrica, que quer dizer a mesma coisa, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Se a transformação for isobárica, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E a lei geral dos gases é a junção aí das equações de Boyle-Mariotti, Charles, Gay-Lussac. Você vai ter que PV1 sobre T1 é igual a PV2 sobre T2, que é igual a constante. Ou seja, o produto pressão-volume pela temperatura é constante. Essa equação geral aí dos gases, tem que estar atento a isso. Por quê, pessoal? Na hora que você lê um probleminha, se você não entender o tipo de transformação, obviamente você vai envolver a fórmula errada ou fazer a interpretação errada na questão. Ok? Então tá o resuminho aí, depois vocês vão poder pegar para dar uma estudada. E aí, pessoal, ainda no estudo da termodinâmica, especificamente falando dos gases, né, nós temos outro fator importante, ou outra equação importante, que é a equação de Clapeyron. Paul-Émile Clapeyron foi também um físico, né, um físico que desenvolveu os seus trabalhos também relacionados às questões ligadas a gases. E ele observou o seguinte, ó, a lei geral dos gases é válida para um gás, cuja massa é constante, ou seja, o gás ideal. Daí o físico francês Clapeyron, ele estudou o comportamento de massas diferentes e gases diferentes. Ele falou assim, ó, Gay-Lussac, Charles, Boyle-Mariotti estudaram os gases, mas o mesmo gás, e com a massa sempre a mesma. Aí ele falou assim, peraí, e se eu estudar agora massas diferentes e gases diferentes, será que existe alguma relação? Foi que Clapeyron começou a estudar. O que ele conclui? Ele conclui que a constante da lei geral, que é PV sobre T, que a gente viu aqui atrás, ó, lei geral, PV sobre T é uma constante, que a constante da lei geral, PV sobre nRT, era proporcional ao número de mol de moléculas do gás. Então, PV sobre T igual a NR, onde N é o número de mol, a gente já viu, R é a constante universal dos gases perfeitos. Se for em atmosfera, litro, seria 0,082. Se for de sistema internacional, é 8,31 joule por mol, que é o... Ele observou o seguinte, se ele pegar PV e dividir pela temperatura, ia ser igual sempre a pegar o número de mol do gás e multiplicar pela constante dos gases. Daí, cria-se a chamada equação de Clapeyron, onde PV é igual a N vezes R vezes T. PV, N, R, T. N de navio, P de pressão, V de volume, R de constante universal, T de temperatura. Então, PV é constante. Constante. NRT. Ok? Atenção, é importante isso. Ó. As equações para o estudo dos gases são válidas apenas para temperaturas absolutas. Isso significa o quê? Que as temperaturas devem estar na escala Kelvin. Ok?
escala Kelvin, sempre na escala Kelvin. Raras as exceções onde a gente vai usar aí noutra escala que não seja Kelvin, tá? Então, as temperaturas têm que ser convertidas na escala Kelvin. Ok? Beleza, pessoal. Aí vem aí o nosso primeiro probleminha para a gente fazer, mas eu quero dar um intervalinho aí para a gente tomar uma água aí, dar uma esticada. Intervalinho aí de 10 minutos, são 15h51. A gente volta às 16, ok? Para continuar aí com os nossos estudos, resolver alguns exercícios de aplicação. Olha só. O pneu de automóvel foi regulado de forma a manter a pressão interna em 21 libra-força, tá? Então, o objetivo é manter a pressão aí nessa parte, por polegada quadrada, a uma temperatura de 14. Durante o movimento do automóvel, então, a temperatura do pneu elevou-se a 55. Eu tenho temperatura variando, certo? Determina a pressão interna correspondente, desprezando a variação do volume do pneu. Bom, pessoal, ó, se o volume não varia, trata-se de uma transformação isovolumétrica ou isométrica, tá? Neste caso, o volume é constante. Então, de acordo com a relação de PV e temperatura, eu tenho o seguinte: a transformação é isovolumétrica, como eu disse, né? E eu tenho P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, porque o volume é constante, o que a gente acabou de ver. A pressão 1 eu tenho, a temperatura 1 eu tenho, a temperatura 2 eu tenho, eu quero saber a pressão 2. Antes de substituir na fórmula, pessoal, tem que observar que as temperaturas estão em escala Celsius. Eu preciso converter isso em Kelvin. Como é que transforma Celsius em Kelvin? É só somar mais 273. Então, para transformar Celsius em Kelvin, é só acrescentar 273 e eu transformo em Kelvin. Então, para a temperatura T1, que é 14, eu vou ter 287 Kelvin. Para a temperatura T2, que é 55, eu vou ter 328 Kelvin, tá? Que são as duas temperaturas aí, que eu posso chamar de inicial e final, ou T1 e T2. Muito bem, então, de posse das temperaturas e tendo a pressão inicial, eu vou substituir esses dados na fórmula. P1 é 21 libra-força, está aqui. T1 é 287, está aqui. P2 eu quero saber, eu repito. E 328 é o T2, que é a temperatura na situação 2. Então, agora é matemática, né? 287 vezes P2 igual a 21 vezes 328. Então, vai dar 287 P2 igual 21 vezes 328, dá 6.888. 287 está multiplicando P2, passa dividindo. Logo, eu vou ter 24 libra por polegada quadrada. Exatamente essa é a resposta. Vamos lá. Então, pessoal, vamos resolver a questão. A letra A, eu quero saber a pressão do gás na situação final, isto é, quando essa temperatura de 350 ocupar um volume VO. O que eu tenho? A pergunta é, qual a pressão na situação final? Eu tenho no estado inicial, tenho um gás a 300 Kelvin com um êmbolo móvel, que é um peso, tá certo? Exercendo uma pressão aqui em cima que o texto já me deu, que a princípio essa pressão é de 12 newton por centímetro quadrado. Beleza. Eu aumento a temperatura desse gás, o gás expande, tá? Obviamente aqui esse êmbolozinho não está nessa posição, ele sobe, muda de posição, vai estar acima um pouquinho desse ponto. Entretanto, eu aplico uma força vertical para baixo para forçar esse gás voltar novamente para o estado inicial. Ou seja, para continuar com o volume que ele está. Então, o que eu vou observar aqui? Primeiro, nós temos uma transformação
isobárica. A pressão se mantém constante em 12 centímetros quadrados. Então, primeira coisa, a pressão ela vai se manter constante, tá? Por que que é constante? Porque foi e voltou para o mesmo ponto, né? Então, a pressão é a mesma. Então, a primeira ideia é essa. Se a pressão é constante, então a relação que eu tenho V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Eu tenho uma transformação aí isobárica. Isobárica, tá? Eu tenho a temperatura inicial, eu tenho a temperatura final, porém, os volumes eu não tenho. Aí você vai falar assim, professor, mas o volume tudo é VO. Não, VO é depois que eu apliquei a força e ele voltou. Existe um estado intermediário aí. Antes de eu aplicar a força, é mais ou menos assim para você entender. Esquece a força. Esquece a força. Eu apliquei o aumento de temperatura, o êmbolo subiu. Essa é uma situação. Quando eu aplico a força e faço voltar para a posição inicial, é outra situação. Então, são duas situações acontecendo. A primeira é, sobre o efeito da temperatura apenas, eu tenho aí a expansão, tá? Do gás. É o que está mostrando aqui, ó. Olha lá. Em cilindro reto, contendo gás ideal a 300, é vedado o êmbolo passado que pode ser deslizar livremente. O volume ocupado pelo gás é VO e a pressão exercida sobre ele é o peso do êmbolo e a coluna de ar acima dele é 12 newton por centímetro quadrado. Ou seja, quando eu aqueço, a pressão é a mesma pressão exercida pelo êmbolo. Agora, quando eu aplico a força, essa pressão vai mudar, porque o êmbolo vai ser forçado a descer. Então, a situação inicial, eu tenho essa situação onde a pressão é mantida, porque a pressão é apenas exercida pelo bloco. Ela é constante. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então, vai dar para mim achar uma relação entre as duas velocidades, sem aplicação dessa força F. Então, no V1 eu tenho V0 sobre 300. No V2 eu tenho um novo volume, porque eu não sei para quanto foi. De novo, esquece o F, esse êmbolo subiu na primeira parte do exercício, então o volume aumentou. Tá? Então, esse volume eu não sei, mas eu sei a temperatura T2, que é 350. Se eu multiplicar cruzado, eu vou obter uma relação entre os volumes. 300V, 350VO. 300 está multiplicando, passa dividindo, eu vou ter V igual a 350, VO dividido por 300. Eu posso cortar um zero com zero, posso simplificar isso aqui, né? 35 e 30, eu posso dividir tudo por 5, 35 por 5 dá 7, e 30 por 5 dá 6. Então, eu teria 7 sextos de VO. Essa é a velocidade, ou melhor, o volume final. O volume final é 7 sextos de VO. E aí, professor, faz o que agora? Bom, agora vamos para a situação. Temos o novo volume V, em função do volume inicial VO. Só que agora o que acontece? Em seguida, eu vou retornar o volume VO, mantendo a temperatura constante, ou seja, aqui ó, a temperatura não mudou, certo? Continua 350, e eu estou fazendo o volume voltar. Então, o volume está diminuindo, certo? Sob temperatura constante. Porque agora já não interessa mais isso aqui antes. Interessa agora a situação aqui no final. Eu tinha o volume aumentado, agora eu comprimi, mas a temperatura é a mesma, não aqueci mais. Então, tem uma transformação isotérmica aqui. E na isotérmica, o que eu tenho quando a temperatura é isotérmica? Eu tenho P1V1 igual a P2V2, certo? Para isotérmica. A pressão 1 eu tenho, o volume 1 é V0, o volume 2 é 7 sextos de V0, eu vou substituir isso em tudo, ó. Vai ficar, ou melhor, né, o volume inicial, né, é 7 sextos de V0, que é a partir daqui. Então, tem P1 é 12, que é a pressão inicial, o volume 1, que é o volume que estava aqui, pessoal, antes de aplicar força.
O volume que estava é o volume que ela atingiu, que é 7 vezes 0/6. Então, 7 vezes 0/6 igual. O P2 é a pressão que eu quero saber, e o volume final é V0, porque eu volto para V0. Agora é simplificar. Ó, V0 com V0 eu posso cortar, 12 com 6 eu simplifico, aqui vai ficar 2 e aqui 1, 2 vezes 7 dá 14, então P igual a 14 newton por centímetro quadrado. Exatamente isso aí que o Lucas Mateus encontrou aí, Lucas Medeiros encontrou 14 newton por centímetro quadrado. Então, essa é a resolução da letra A. A letra B, ele quer saber essa força. Qual foi a força que foi aplicada e fez com que esse volume, né, diminuísse de volta para V0. Tá? Bom, para mim calcular essa força, pessoal, tem que lembrar do conceito de pressão, né? Pressão, a gente já estudou isso, sabe que pressão é força sobre área. E eu tenho a área de 225 centímetros quadrados, que é o pistão. O exercício disse que a área do êmbolo, deixa eu voltar lá atrás, você não deve lembrar. Ó, a área do êmbolo é 225 centímetros quadrados. Então, a área é 225. Então, eu tenho a área. E eu tenho a pressão nova. Logo, pressão é força sobre área. A gente vai lembrar isso lá da mecânica que a gente estudou, newtoniana, lei de Newton, pressão é força sobre área. A pressão, eu tenho, que é a que eu calculei na letra A, 14 newton por centímetro quadrado, certo? A área é 225, vai sobrar força para encontrar, né? Então, se eu isolar o F, ó, F vai ser PA, pressão vezes área. O F eu quero saber, a pressão é 14 e a área é 225. Multiplicando 14 vezes 225, olha só, eu tenho uma força de 3.150 newton aplicada para poder fazer esse êmbolo voltar aí, né, para a posição inicial de VO. Então, duas situações eu tive que avaliar. Então, essa é a questão número 2. Essa aqui é a letra B, né? Eu acabei deixando aqui A também. Deixa eu só corrigir aqui, ó, para ficar certinho. Eu sou muito perfeccionista. Deixa eu voltar aqui para colocar a letra B. Isso aí. Então, letra B, né, que a gente resolveu agora, que deu 3.150 newton. Muito bem, mais uma questão. Essa questão diz o seguinte: transfere-se calor a um sistema num total de 200 calorias. Então, o sistema está recebendo calor. É como se tivesse um recipiente com a chaminha embaixo. O que vai acontecer? Esse sistema pode expandir, aumentar de volume, e é o que o texto está dizendo. Verifica-se que o sistema se expande, realizando um trabalho de 300 joules, e sua energia interna aumenta. Joia, volume aumentou, tem o trabalho positivo, 150 joules, e sua energia interna aumenta. Letra A, considerando um cal igual a 4 joule, calcule a quantidade de energia transferida ao sistema em joule. Veja bem, pessoal, só quer transferir caloria em joule. Então, um exercício bem simples, só para a gente treinar isso, né? Então, letra A é só uma transformação. Se 1 cal é 4 joules, 200 cal vai ser 200 vezes 4. Isso dá 800 joules de energia ou de calor transferido. Tá? Letra B, uma aplicação aí da lei da termodinâmica, olha, calcule a variação de energia interna desse sistema. Bom, pela primeira lei da termodinâmica, pessoal, eu tenho que, neste caso, o sistema recebe 800 joules de calor, realiza um trabalho de 150, e eu quero saber quanto que é ΔU. Da primeira lei, a conservação da energia aplicada à termodinâmica, calor recebido é trabalho mais variação de energia interna. O calor é 800, trabalho 150, ΔU estou procurando. 150 volta subtraindo,
800 menos 150 igual a ΔU. Então, ΔU, pessoal, é igual a 650 joule. Bem simples. Questãozinha de EJA, para rever aí os principais conceitos aí, tá? Conversão de calor e aplicação da primeira lei da termodinâmica. Ok? Tudo certo aí? Tranquilo? Se tiver alguma questão, é só perguntar. Dá um sinal de vida aí. Se não, vamos para a questão número 4. E, se não me falha a memória, é a última para essa aula. Então, vejamos. Professor, Mas não, pode perguntar. não é perguntando. Eu tenho que ir para a escola, eu posso sair? Pode. Bota a presença aí, tá liberado. Obrigado, então. Tchau. Tchau. Então, pessoal, ó, questão número 4. Questão número 4, eu tenho o seguinte. A quantidade de gás, ou melhor, certa quantidade de gás, é mantida sob pressão constante. Pessoal, esses detalhes são importantes. Pressão constante define para mim uma transformação isobárica. Neste caso, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Tá? Então, olha, é mantido sob pressão constante dentro de um cilindro com auxílio de um êmbolo pesado. Olha lá. Tem um êmbolo aqui, 400 newton em cima, e a pressão está lá. A mesma, porque a pressão é exercida pelo próprio êmbolo, de 400 newton. O peso do êmbolo mais o peso da coluna de ar acima dele é 400 newton. Uma quantidade de 28 joules de calor é, então, transferida lentamente para o gás. Neste processo, o êmbolo se eleva de 0,2 metros e a temperatura do gás aumenta de 20 graus. Olha só. Nessas condições, determine. Veja, pessoal, quando fala que a temperatura aumenta de 20 graus, essa é a variação de temperatura. Tá? Então, o desenho ilustra bem. Você tem a situação inicial, uma pressão constante, o gás está parado nessa posição. Aí eu aqueço, dou calor de 28 joules para o sistema, o gás, o que acontece? Aumenta o estado de agitação térmica, há variação de energia interna, a temperatura aumenta, o gás realiza trabalho sobre o êmbolo, ok? E o êmbolo desloca de 0,02 metros. A primeira pergunta é: trabalho realizado pelo gás. Vamos ver? Ó, trabalho realizado pelo gás. Observa o desenho, para você entender. Ó, apliquei uma força de 400 newtons, fiz com que o êmbolo deslocasse de 0,02 metros. Então, bem facinho, pessoal. Lá das leis de Newton que a gente estudou de trabalho e energia. Trabalho é força vezes a distância, vezes o deslocamento. A força eu tenho que é 400, o deslocamento é 0,02. 400 vezes 0,02, eu tenho 8 joules de trabalho, certo? Então, o gás realiza um trabalho de 8 joules sobre o êmbolo. Ok? Tranquilo, tranquilo. A letra B, ele quer saber o calor específico do gás no processo, sabendo que sua massa é de 0,5 gramas. Ó, calor específico, pessoal, quero Czinho. Falou de calor específico, eu tenho que lembrar lá da calorimetria, certo? Para isso, eu preciso lembrar dos dois tipos de calor, sensível e latente. O calor sensível é queimacete. Quando que o calor é sensível? Quando tem variação de temperatura. Ô, professor, ele disse que a temperatura aumentou de 20 graus, então tem variação de temperatura. Verdade. Então é queimacete na veia, tá? Então, para me achar o Czinho, eu preciso do calor, eu preciso da massa, eu preciso do Czinho que eu quero, né? E eu preciso da variação de temperatura. Então, calor eu não tenho. Eu tenho aí o trabalho, certo? Mas o calor eu não tenho aqui, tá?
Vamos voltar lá, ó. Ó, eu tenho... Aqui, ó, ele recebeu 28 joules de calor. Ó, esse calor ele pode ser utilizado aí no processo. Neste caso, esse aqui é o trabalho, né? Então, olha, o calor transferido do gás no processo, sabendo que sua massa é 0,5. Então, veja só, aquele calor que foi transferido para o sistema é o quê? O trabalho é 8. Mas existe uma variação de energia interna que foi responsável pela mudança da temperatura. Então, o calor que eu preciso encontrar para jogar na forma do Q-macete não é esse Q que o exercício deu de 28, é a variação de energia interna. O Q foi o que recebeu total no sistema. Parte desse Q vai realizar trabalho e parte vai aumentar a temperatura. Quem aumenta a temperatura é o ΔU, e é ele que me interessa para o cálculo do calor específico. Então, eu vou substituir isso na fórmula. O Q é 28, foi o Q que ele recebeu de fora. 8 é o trabalho, e o ΔU, que é a variação da energia interna, que é responsável pela mudança na temperatura de 20 graus, e que é responsável pelo calor específico, vai ser 28 menos 8, que dá 20 joules. Ok? Esse é o calor que eu vou usar aí para fazer o cálculo. Bom, de posse desse ΔU de 20 joules, eu vou aplicar o Q-macete. Tá? Q-macete, Q igual MC delta θ. Tá? O Q, cuidado para não misturar com esse Q aqui, ó. Esse é o Q que veio para o sistema. Desse Q que veio para o sistema, uma parte faz trabalho e uma parte armazena energia interna para mudar a temperatura. Então, quem entra aqui é o ΔU, que é 20. A massa é 0,5, está aqui. Vezes o Czinho que eu estou procurando. Vezes a variação de temperatura, que o exercício diz que a temperatura variou de 20 graus Celsius. Então, matemática, né? 20 igual, metade de 20 aqui é 10, então vai ficar 20 dividido por 10, tá? Isso vai dar 20 dividido por 10, 2 joules por grau Celsius. Esse é o calor específico aí desse gás, de acordo com esses dados aí que foram apresentados. Ok? Dúvida aí, moçada? Beleza? Então, moçada, então, se não tem nenhuma pergunta, eu encerro a aula aqui. O próximo assunto aqui agora é a segunda lei da termodinâmica. Essa eu vou dar depois da semana do recesso. Nós vamos agora trabalhar com esses assuntos com atividades, tá? Daqui para lá, ok? Coloquem, por favor, aí as frequências e nossa aula é dada por encerrada.